Olá, terceiro ano. Hoje vamos estar falando sobre transporte ferroviário no Brasil. Aqui é a professora Camila e vamos estar dando prosseguimento. Transporte ferroviário. Continuando o assunto aí sobre transportes, agora a gente vai estar falando sobre transportes no Brasil. O transporte ferroviário ele se estabeleceu no Brasil somente na segunda metade do século XIX. A expansão da economia lá do café exigia uma alternativa para escoar a produção e as ferrovias elas apresentavam-se como a melhor opção. Os principais eixos ali se concentravam em São Paulo e foram construídos por ingleses que detinham da tecnologia e eles também tinham, além dessa tecnologia, uma indústria de material de transporte. Então, o período de maior expansão da malha ferroviária aqui no Brasil, ela se concentrou entre 1870 a 1920, acompanhando o ritmo de ampliação de produção de café e de sua disseminação pelo interior paulista. Então, o transporte ferroviário ele serve para o transporte de mercadoria pesada e que necessita percorrer longas distâncias. Ele transporta uma grande quantidade de passageiros, é mais barato, mais ágil do que a rodovia. Mesmo com a decadência da economia cafeeira, algumas outras linhas ferroviárias ainda foram construídas no país. Contudo, a prevalência de um modelo periférico agroexportador, que era do interior para o litoral, ligando as áreas produtoras de gêneros agrícolas, que era destinado para o mercado externo, precisava de portos. Então, com a industrialização lá no século XX, mais especificamente a partir da década de 30, surgiu muitas ferrovias especializadas, como algumas ferrovias a ferro do Amapá, destinada a manganês, a Vitória Minas, a Ferro Dona Teresa Cristina e por aí vai. Foi construída também uma estrada de ferro noroeste do Brasil, a única ferrovia de penetração que liga o interior de São Paulo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, atualmente controlada pela América Latina Logística. Então, um pouco de história aqui, história da ferrovia. A primeira ferrovia foi o Barão de Mauá que fez, na década de 1854, que ela percorria uma distância de 16,1 km. Essas ferrovias aí, na época da colonização, da segunda metade ali, que o café era o maior exportador aqui do Brasil, produto exportador, você tem que imaginar aqui o seguinte: a economia se baseava no café, então ele exigia um escoamento dessa produção. E aí, como é que fazia isso? Com dinheiro dos cafeicultores paulistas. Quem que estava disposto a fazer isso? Os ingleses, porque eles tinham de tecnologia para isso. Então, só que assim, cada cafeicultor, ele fazia para escoar sua própria produção. Então, essas ferrovias, elas não estavam interligadas. Ela não interligava, por exemplo, de um cafeicultor com o do seu vizinho, de uma fazenda com a outra. Não, cada um fazia a sua. E se por acaso uma no meio da outra lá, se encontrasse e juntasse, não ia dar certo, porque muitas vezes eles compravam de um tipo, o vizinho comprava de outro, então não tinha como fazer uma interligação dessa ferrovia. E aí a gente herda umas ferrovias ultrapassadas, que não dá para fazer uma implementação, uma implementando a outra, porque elas não têm o mesmo material. Então, ampliação desse tipo de material aqui custa caro, porque para se construir uma ferrovia é bem cara. E a maior parte das ferrovias do Brasil estão ali no interior paulista, então elas nem interligam o Brasil. O declínio da ferrovia no Brasil. O declínio dela vai se ter ali por volta da década de 50, com a chegada do modal rodoviário.
as deficiências da rede ferroviária foram cada vez maiores, sendo que muitas companhias foram estatizadas para evitar uma falência. Então, na era estatal, os estados do Brasil unificou administrativamente, lá na década de 50, quase final da década de 50, as ferrovias criadas, criando aí uma rede ferroviária federal, unificando 42 ferrovias, criando um sistema regional composto por 22 estradas de ferro. São Paulo ficaria de fora, formando só na década de 70 a estatal FEPASA. Então, tu tem aqui, durante a década de 50, criando as ferrovias aqui, unindo em uma única empresa todas as ferrovias sob controle do governo federal. Então, tu tem na década de 71 o estado de São Paulo concentrando a maior parte das ferrovias, Ele tinha a maior parte das ferrovias, também vai estatizar as suas ferrovias com a criação da FEPASA, reunindo sob a sua administração a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Araraquarense e outras estradas de ferro. Além disso, a opção política pelo transporte rodoviário era nítida desde a década de 50, porque se fazia uma substituição das ferrovias nesse período. Em alguns casos, até mesmo o abandono total das ferrovias, pelas rodovias, porque na época o Brasil contava com cerca de 38 mil quilômetros de linhas férreas, E aí, o modelo que estava se adotando ali naquele período era, na segunda metade, era com o surgimento de estradas, para se passar carros, veículos mesmo, porque era interesse de trazer montadoras para o Brasil, e aí precisava ter onde esses carros, pudessem passar, transitar, e precisava ter um mercado consumidor, precisava ter uma série de coisas, e aí foram substituindo a ferrovia pela rodovia. Na década de 80 foi inaugurada a estrada de ferro Carajás, ligando aí o projeto Grande Carajá ao porto de Itaqui, no Maranhão. Declínio da ferrovia. Então, com a crise do petróleo e econômica da década de 80, investimento em ferrovias foram sendo diminuídos, causando aí um sucateamento parcial de algumas ferrovias. E aí também pesava, as dívidas da RFFSA e da FEPASA. Elas não paravam de crescer e o governo decidiu, então, pela concessão de transporte ferroviário para a iniciativa privada. Então, em 92, a RFFSA entrou em liquidação. Aí a gente tem fotos do sucateamento, das ferrovias aqui e do transporte. Reparem aí como bem sucateado. Então, a gente chega a um novo domínio da ferrovia com a privatização. As linhas da RFFSA, juntamente com a FEPASA, foram divididas aí entre várias empresas. A América Latina Logística, a Nova Oeste, a Companhia Ferroviária do Nordeste, a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Teresa Cristina e a MRS Logística. Elas foram, as estradas foram vendidas ali na década de 90, vai ter a privatização delas. E aí, então, por meio de modelo de concessão, vai haver uma exploração privada de quase a totalidade da malha ferroviária. A justificativa era que, na época, se apoiava ali na necessidade de modernizar esse sistema e acabar com o déficit provocado pela má administração pública e arrecadar recursos para o caixa do governo com essas concessões. Então, as ferrovias planejadas aí durante esse período procuravam sanar a deficiência da integração do interior do país com os portos
e com as áreas mais povoadas do litoral. A maior parte delas visa atender a demanda de exportação do agronegócio, que hoje está ali concentrada no centro-oeste brasileiro. Em 2007, a rede RFSSA foi extinta oficialmente. Atualmente, o transporte de cargas entra numa boa fase, recuperando-se parcialmente das perdas durante o fim da era estatal. A rede ferroviária do Brasil hoje possui mais de 29 mil quilômetros de extensão, sendo ela 1.121 eletrificada, espalhada por 22, além do Distrito Federal, dos 26 estados do Brasil, sendo dos últimos no ranking mundial, e o último comparado com Rússia, Canadá, Estados Unidos, Austrália e México. Reparem aí que um país de dimensão continental como o Brasil perde para países também de dimensão continental, como a Rússia e os Estados Unidos e a Austrália. Reparem aqui nas principais ferrovias do Brasil e reparem como elas não interligam o país, né? As ferrovias, elas estão concentradas principalmente aqui na região ali de São Paulo, né? E agora elas começaram a ir para a região centro-oeste, algumas regiões aqui e algumas regiões de Porto. Mas a gente ainda está muito fraco, ainda está muito distante de um modelo aí ideal. O transporte ferroviário de cargas é responsável por 24%, né? Então, são cargas típicas do modal ferroviário: produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento, cal, adubos, fertilizantes, derivados do petróleo e assim por diante. Porque o Brasil adotou a utilização das rodovias ao invés das ferrovias, né? Entre a década de 70, ali, 1870 e a 1920, o Brasil viveu a era das ferrovias. Então, tinha um crescimento médio das ferrovias que era de 6 mil quilômetros por década até a década de 50. Aí, quando entra o Juscelino Kubitschek, ele preferiu investir nas rodovias, né? Como já foi dito lá no início, ao invés das ferrovias, devido ao interesse político que existia na época em trazer indústrias automobilísticas para o país. Então, tu tem um crescimento desorganizado, malhas diferentes de uma região para outra, dificultando a ligação entre elas, pequenas ferrovias dispersas, aí, isoladas, que foram construídas por todo o território, que em pouco tempo elas entraram em falência, né? E aí, hoje em dia, nos últimos anos, o governo federal fez a criação do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, que priorizava aqui algumas áreas do setor aqui do Programa de Aceleração do Crescimento. Né? Na primeira década do século atual, o governo brasileiro lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, que envolve diversos projetos de infraestrutura em todo o país, com construção de casas populares, né? Ampliação da produção de energia e também dos meios de transporte. Então, o valor, no entanto, investido é irrisório, muito pouco. E aí, se tu for reparar, né, a gente está aquém daqueles que ocorrem atualmente em países emergentes como a Índia, o Chile, o México, né? Em 2007, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional, né, de Logística e Transporte, o PNLT, e pretendia até 2025 cumprir alguns objetivos como a expansão da rede ferroviária e sua transformação no principal modal de cargas do Brasil, com a expansão da capacidade rodoviária, integração das redes rodoviária e ferroviária com os terminais de portuários, o aumento da capacidade e do desempenho dos portos e da maior integração de redes com o país sul-americano. Além disso, né, ele pensava em aumentar o transporte de cargas e passageiros em 60%, empregar mais de 36 mil funcionários diretos e indiretamente, aumentar 94% da produtividade por vagão. Então, essa revitalização, né, em construir pequenos trechos de linha férrea que ligasse a linha principal a locais de produção.
Essa revitalização aqui seria uma modernização e uma reconstrução da malha ferroviária já existente. Gente, por enquanto é só isso. Estudem, deem uma lida aí no material de vocês. Façam exercício do material de vocês. Páginas 68 e 69. Próxima aula a gente continua o assunto.